Amém. Amém. Atentemos ao texto bíblico, que servirá como base da nossa oração, que eu pedi ao irmão Danilo para que faça, que está em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12. Lá está escrito assim: aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia. Então vamos dobrar os nossos joelhos, aqueles que puderem, e o irmão Danilo fará essa oração. Santo e maravilhoso eterno Deus, que habita no mais alto dos céus, estamos aqui na tua Santa Casa de Oração para aprender mais e mais de Ti, para render graças e honras ao Teu santo e eterno nome, ó Pai. Lhe pedimos, ó Deus, que venhamos estar com a nossa mente e o nosso coração limpos e abertos para a mensagem que vai ser proferida pelo Teu servo, que o mesmo venha estar sendo usado pelo Espírito Santo, e que cada um de nós também venhamos estar sendo usado pelo mesmo Espírito para compreender essa maravilhosa mensagem, a qual vai ser explanada para cada um de nós. E pedimos, ó Deus, que venhamos ter força, como texto escolhido para a base dessa mensagem, e venhamos estar atentos, vigilantes, para não cair, não ceder ao inimigo das almas e cair em tentação, mas sempre estar atento para fazer a tua vontade. Fica conosco, ó Senhor, dá-nos a tua bênção e a tua paz, é o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem assentar-se. Irmãos, hoje, dezembro de 2022, está fazendo mais ou menos uns quase 2 anos que eu não prego aqui para os irmãos, que eu não venho partilhar a palavra aqui com os irmãos. Então, para mim é um motivo de alegria estar aqui novamente e peço aos irmãos que orem por mim para que Deus possa me usar nesta manhã. Quando o irmão Danilo falou comigo, irmão Delcino, o irmão pode trazer a mensagem sábado em Vila Velha? Eu falei, sim, posso. E eu estava com uma mensagem preparando, mas eu não vou trazer a mensagem que eu estava preparando quando o irmão falou, porque eu fiz uma reflexão lá no meu canal Pitaias do Del, lá no YouTube, que vai ir ao ar, eu coloquei para ser postado na próxima quinta-feira, e traz um resumo do que eu iria falar nesta mensagem, trazendo como cultivar a pitaia e o trato que Deus tem para conosco, porque apesar de ser um serviço à parte, eu ainda continuo cristão, então até no meu trabalho à parte, eu também tenho que chamar a atenção das pessoas para a obra que Cristo está fazendo em nosso favor. Portanto, hoje eu vou falar de algo que também é inerente a esta época do ano que nós estamos chegando, final do ano. As empresas, no geral, quando chegam no final do ano, era muito comum antigamente, hoje já se fazem isso mais de forma remota, eletrônica, usando os meios que se tem, mas muitos empresários, mesmo com todos os meios que a tecnologia coloca para eles, eles ainda de vez em quando resolvem fazer a contagem física, chamado balanço. Aí você encontra algumas lojas fechado para balanço no final do ano. Ele vai conferir se aquilo que ele tem lá dentro do computador é aquilo que realmente ele tem fisicamente nas prateleiras ainda para poder vender, para poder pautar as compras que vai fazer para o próximo ano, os preços que vai praticar. Fechado para balanço. Qual foi a última vez que você fez um balanço na sua vida? A irmã White aconselha, está lá nos testemunhos, que nós devemos aproveitar estas épocas para nos adequarmos, para fazermos um balanço. Assim como o empresário que compra durante o ano todo, vende, algumas trocas são feitas e você muitas vezes já deve ter feito troca de alguma coisa, por algum defeito que você encontrou, então dentro daquele prazo especificado por lei, você vai lá e faz a troca. E aquilo que foi feita a troca, o funcionário que estava ali deu baixa no estoque de mais uma peça ou aquilo ficou contando? Imagina uma loja grande que várias trocas são feitas por mês, no final do ano se não for dado baixa, vai estar deficiente. Às vezes você chega numa farmácia, pede um remédio, e aí quando vai ver o cara olha no sistema e tem. Aí vai lá ver e fala, não, desculpa, não tem mais, acabou. Alguém deixou de dar baixa. Então você não tem a contagem correta daquilo que você tem em mãos. E eu peço a atenção dos irmãos, porque os irmãos sabem que eu não falo muito.
Geralmente, 25 minutos, 30 minutos a gente está encerrando. Então não precisa sair para tomar água, não precisa conversar, olhar o celular. Vamos prestar atenção para que Deus possa nos falar nesta manhã, no balanço que nós vamos fazer da nossa vida. O que você fez durante o ano que passou? Quando nós olhamos para uma balança hoje, é só balança digital, né? Pesa com precisão. Mas a balança que mais traz à memória o que vamos falar nesta manhã, é aquela que existia antigamente, que era com 2 pratos. De um lado se coloca o peso e do outro vai se colocando aquilo que quer ser pesado até se equiparar os pratos, então está no peso ideal. Se você hoje colocasse o que você fez de bom e o que você fez de ruim numa balança dessa de 2 pratos, qual prato estaria acima e qual prato estaria abaixo? Para isso é necessário que nós venhamos a fazer uma reflexão. Nós sabemos que Deus pesa até os pensamentos, então aí os motivos. Nós homens conseguimos ver atos. Mas um pensamento ruim que não foi concretizado, apesar de Deus o saber, você ainda parou a tempo de não cometer o ato e aquele ir lá para o peso do lado da balança que iria te afundar. Nós podemos ser chamados a prestar contas a qualquer momento. Eu espero que ainda pela minha idade, como o Jorge me chamou de jovem, né? Na primeira oração da manhã, vamos pedir ao jovem Delcino que faça a oração. Fiquei feliz, irmão, porque a juventude já passou faz tempo. A gente já está na idade do condor, né? Dói aqui, dói ali, condor em tudo enquanto é canto. Mas você que é jovem, qual prato da balança está recebendo a sua atenção? O lado ruim ou o lado bom? As boas obras ou as más obras? Os bons pensamentos ou os maus pensamentos? E aqui não tem nem jovem nem adulto, porque todos nós podemos ter bons pensamentos e maus pensamentos, más ações e boas ações. O que você fez para apressar a volta de Jesus nesse ano de 2022? 1 Coríntios 10, 32, quero contar com a ajuda dos irmãos para poder ler esta passagem que está em 1 Coríntios 10, versículo 32. Quem encontrar, por favor, coloque-se de pé e leia em alto e bom tom. De modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Irmãs, estamos agora em maus lençóis. Não é só para a igreja que a gente tem que tomar conta quando vem aqui, se vestir direitinho e se portar direitinho. Nós não devemos ser pedra de tropeço ou escândalo, nem para quem? Nem para judeu, nem para grego, e nem para a igreja de Deus. Para ninguém. Então, no teu serviço, na tua faculdade, na igreja, na tua família, você não pode ser pedra de tropeço, você não pode ser escândalo. E aí, durante esse ano de 2023, como você se portou nas suas reuniões familiares? Teve alguns aniversários, tivemos alguns cultos, tivemos alguns encontros sociais. Os jovens, eu sei que o Ramon gosta de puxar todo mundo poder ficar caminhando, né? Fazer trilha, né? Durante a trilha, você foi crente? Foi cristão? O alimento que você levou para poder comer lá era cristão? Né? Vamos assim. Então, nós temos que cuidar dos detalhes, porque sabe o que acontece? Só vou trazer a tua memória. Você tem um anjo da guarda, mas você também tem um anjo relator. O anjo da guarda está te acompanhando sempre ali, tentando mover as suas ações para que você faça o lado da balança que vai para o céu, está sempre carregado. Mas tem o anjo relator que também trabalha em teu favor, mas ele não pode furtar-se a não relatar o que você fez. Então, tudo o que você faz está sendo escrito nos livros. Livros aonde? E aí, quando o teu nome for chamado, provavelmente você não está lá em pessoa, mas você está lá através dos relatos, aquilo que está contido nos livros.
Aí chamou hoje bem assim, Danilo Maia. Abra a página 322 aí, está lá o nome dele. Aí tem lá, não sei quantas páginas escrito a vida do Danilo desde que ele nasceu. Quero te dizer, não importa o tanto de pecado que você tenha cometido. Não importa. Para Deus não importa o tanto de pecado que você tenha cometido. Não importa os teus deslizes. Não importa as tuas falhas. Importa é o que vai estar escrito na frente do pecado que você cometeu. Porque se você na sua trajetória, antes de conhecer a Cristo, depois que conheceu a Cristo, cometeu algum pecado, e você se arrependeu daquele pecado, e você clamou pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário para poder te perdoar, lá na frente daquele pecado está escrito perdão. Aí Jesus olha, quando abre o livro e é chamado Danilo, não precisa falar o pecado, nem o Delcino, mas está lá o pecado cometido, que o homem viu ou não viu, não importa qual, está lá escrito lá, pecou. Aí Jesus, ansioso, estando ali ao lado, ele pega e olha para ver se, perdão. Quando está escrito perdão, ele levanta as mãos e fala, Pai, meu sangue. E aquele pecado não é colocado na sua conta. Então essa balança que estava pesando do pecado para poder te levar do céu, é retirado. Aí a balança do céu novamente pesa em teu favor. Então por isso que é importante que nós façamos reflexões. Porque assim como o Wellington estava falando na escola sabatina, esqueceu de um pormenor da vida e aquilo lhe causou uma aflição. E era passado poucos meses. E se passa anos sem você fazer essa reflexão e sem confessar o seu pecado? O que será que vai acontecer? A minha esposa, um tempo atrás, trouxe aqui, nessa igreja e nas igrejas do estado, eu ouvi isso muitas vezes, uma reflexão sobre as heranças espirituais. Os irmãos se recordam? As heranças espirituais? Naquelas heranças espirituais que você confessa e abandona, aquela herança não mais lhe pertence porque você não quer, você abdicou, fez o processo legal de ir aos pés da cruz e abdicar daquela herança. Então aquela herança não te pertence mais. Então você não precisa carregar cargas que não lhe pertencem. Mas não se esqueça de que você teve algumas cargas. Quais foram as cargas que você teve no ano de 2023? Vamos dar nome aos bois? 2022, que 2023 ainda vem, né? Minha esposa me fez lembrar bem aqui agora. Como está a sua vida religiosa? Quais foram as vezes que você negligenciou o culto da manhã ou da noite durante o ano de 2022? Você já se arrependeu disso? Você pediu perdão a Deus das vezes que você esqueceu? Sabia que negligência é pecado? Né? A irmã lá concordou, já leu. Negligência é pecado. E se você negligenciou render louvor, honra e glória àquele que te mantém, que te dá tudo que você tem, você se arrependeu por isso? Aí eu falei, irmão, tem que arrepender por isso? Tem. Negligência é pecado, e um pecado não confessado, não abandonado, também não pode ser perdoado. Como está a sua vida religiosa? Você tem feito o culto da manhã e da noite? Tem chamado a sua família para poder orar? A sua devoção, que além desse contato da família, você tem tido tempo para a oração? Para conversar com Deus? Para Ele poder te fazer lembrar aquilo que você está esquecendo de confessar e você ter oportunidade de se ver livre desse pecado? Como está a sua vida na sociedade? Em casa com a esposa, como é que está? Qual foi a última vez que vocês se desentenderam? Às vezes o casal nem pede perdão, né? Porque sabe que aí vai e dá um abraço. Mas se você pedir perdão a Deus por ter se desentendido com aquela que é a tua companheira, a tua ajudadora, você, irmã, pediu perdão ao teu esposo pelo desentendimento que causou, porque tem gente que é cri-cri, né? É cri-cri por natureza, sempre arruma uma coisinha para poder reclamar, para poder perturbar, mas nós devemos deixar isso de lado, né? Nós estamos já numa vida religiosa muito avançada, né? Para poder estarmos tendo esses tipos de problemas ainda, e muitas vezes não pedimos perdão, o que complica mais ainda. Vamos pedir perdão aos nossos filhos, à nossa esposa, ao esposo, aos parentes e amigos com quem nós
tivemos algum atrito e achamos que não é necessário pedir perdão. Parente é quem te ama. É necessário também o pedido de perdão. Como está a sua vida no trabalho? Tudo às mil maravilhas? Todo mundo que você trabalha com você fala assim, não, aquele ali é crente, é cristão. Deu exemplo do ano 2022 inteiro. Não tenho nada o que reclamar. É assim? Se é assim, bem, continue para 2023. Se não é, é hora de fazer o balanço e verificar o que está acontecendo. Exemplo na igreja? Não teve nenhum problema na igreja aqui durante o ano de 2022? Ou se teve, todos já foram resolvidos, todos foram confessados, todos foram abandonados? Quando você olha para o seu guarda-roupa, escolhendo a roupa para poder vir para a igreja, você se veste para poder vir para a igreja, ou você se veste ainda de acordo com o que o teu coração tem mandado e que não é de acordo com a vontade de Deus? E não só para a igreja, mas também para o dia a dia. Como está a tua vaidade? Ainda fala alto na hora de comprar um sapato, na hora de comprar uma tintura, na hora de comprar uma roupa? Como está a nossa vaidade? Eu ainda quero aparecer mais do que Deus na minha vida, ou eu estou deixando Deus aparecer na minha vida? Quando eu vou no mercado fazer a compra do mês ou a compra da semana, porque nem todos compram para o mês, às vezes compram para a semana, o que eu tenho colocado no carrinho e passo no caixa e é contabilizado, eu estou pagando por aquilo que vai fazer mal à minha saúde. Como está a minha balança? Nós estamos fazendo um balanço. E no final esse balanço tem que ser positivo. Tem que ser positivo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Novamente a colaboração de algum irmão ou irmã para poder ler para nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós cantamos o hino inicial, eu pertenço ao meu rei. Aí a gente canta, eu pertenço ao meu rei, e a gente se emociona com isso. E pensa só na parte boa, que é a parte que ele nos comprou por um bom preço, como fala aí Coríntios. Mas se você pertence a Deus, assim como nós cantamos, se nós pertencemos a Deus como nós cantamos, como nós estamos agindo com o corpo que é de quem? A alma é de quem? O espírito é de quem? E como nós estamos agindo com esse bem precioso que Ele colocou em nossas mãos? Nós cantamos muitas vezes e lemos muitas vezes, mas não prestamos atenção no que cantamos e no que falamos. Mas diz que Deus vai pedir conta de tudo. E conta, é melhor nós fazermos a conta agora. Porque naquele dia que o nosso nome for passado em revista, e aí Jesus querendo nos dar o perdão pelo pecado cometido, e Ele procura o perdão e não acha o pedido de perdão, e aí, quem é que está do outro lado reclamando a gente? Quem? Aí cantamos 365 vezes durante o ano, eu pertenço ao meu rei, mas na hora do fechar do balanço, no fechar da conta, nós não pertencemos a Jesus, pertencemos ao inimigo das almas. Porque mesmo falando que pertencíamos a Jesus, nós não demos atenção no que falávamos, no que pregávamos. Nós não fizemos esse serviço de análise do nosso coração. Porque, irmãos, eu tenho descoberto que o meu coração ele é enganoso mais do que todas as coisas. E ele me fez cair inúmeras vezes. E por inúmeras vezes eu fiquei prostrado lá na queda, chafurdando o lodo, do lamaçal do pecado, quando Jesus queria me dar uma vida diferente. Nós estamos vivendo numa época complicada deste mundo, muito complicada. O mundo está se preparando para o fogo de uma forma tal e correndo a passos largos para o fogo de uma forma tal, com o qual nós nunca vimos antes.
Alguém se candidata a presidente do nosso país e defende o aborto, o homossexualismo, defende ideologia de gênero, banheiro para um monte de qualquer coisa. E tem cristão que ainda se deleita nessas coisas e vota num traste desse. Nós somos alheios à política, mas um cristão que defende a esquerda, misericórdia. Corre urgente, porque o fogo do inferno já está passando perto de você e vai te queimar, assim como todos aqueles que praticam essas abominações. Você não precisa votar em direita nem em esquerda, mas você precisa defender a liberdade que Cristo te dá. A liberdade de culto, de vir aqui no sábado pela manhã, de orar a Deus, a liberdade de reunir-se com a sua família, a liberdade você tem que defender. E nós estamos vivendo num tempo em que nós não estamos reunidos aqui, mas não sabemos se ao sairmos daqui o Brasil estará numa guerra civil. Pode ocorrer. Se algumas atitudes foram tomadas para lá e para cá, ou se nenhuma atitude for tomada, nós estamos num impasse em que nós podemos estar pertinho de uma guerra civil no Brasil. E como está o nosso balanço para com Deus, a nossa vida para com Deus? Quando essas coisas se desencadearem e o mundo entrar nessa convulsão que a profecia já prediz que vai entrar, não sei se agora ou mais à frente, mas vai entrar. Como estará o nosso relato no céu? Qual prato da balança estará pesando mais? A das coisas celestiais ou das coisas terrenas? Não há mais tempo para nós ficarmos adiando, procrastinando a nossa decisão. Jesus quer salvar-nos agora. Que ao passar este ano, nós continuemos lembrando que nós somos cidadãos do céu e não da terra. Que o 2022 tenha ficado para trás com os seus erros, com os nossos erros, todos perdoados. Para isso é hora de você fazer o seu balanço. Chegue em casa, bata o joelho no chão, converse com Deus e fale: Senhor, eu negligenciei, eu não fiz esse balanço dia a dia. O ideal é que nós façamos ele dia a dia. E agora tem coisas que eu não estou me lembrando mais, mas traz-me à memória estas coisas, para que eu possa aqui de joelhos lhe pedir perdão. Se você fizer esse serviço e for a Jesus pedindo perdão, o perdão é dado. A garantia que nós temos é que aquele que pagou o preço, pagou um bom preço. Por um monte de coisinha ruim que nós somos. Mas ele pagou o preço da sua vida impoluta, que não teve pecado, para que eu e você pudéssemos estar salvos. Que Deus possa nos abençoar e realmente nós possamos fazer esse serviço. Vamos fechar para balanço, nem que seja por um momento da oração. E ao levantar da oração, nós possamos dizer: esse é o nosso Deus em quem guardarmos. E na sua salvação nós nos alegraremos. Que Deus possa abençoar a todos.